tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Viúva Negra, o novo filme do universo cinematográfico da Marvel. Eu consegui ver Viúva Negra antes da estreia, então isso quer dizer que, se tudo der certo, esse vídeo vai sair na época da estreia dele. E foi muito engraçado porque eu falei a respeito desse filme no Twitter, eu falei que eu tinha visto e tal, mas eu não quis emitir nenhuma opinião definitiva sobre ele ainda, porque eu queria pensar a respeito, e as pessoas até ficaram meio, por que você tá fazendo suspense e tal? Mas eu juro que não era pra fazer suspense, é que eu realmente não queria falar nada no calor do momento pra não falar besteira. Pensei direitinho pra saber o que eu tinha achado, e eu acho que finalmente chegou esse momento. E acho que fazia sentido esperar, porque querendo ou não, esse foi um filme que demorou muito pra sair, né? Finalmente a Viúva Negra conseguiu o seu protagonismo, finalmente ela tá lá no título do filme. E demorou bastante pra isso acontecer, né? Mas será que agora fizeram jus à personagem? E assim, a resposta é um pouco complicada, mas vamos conversar aqui. Antes de entrar mais a fundo, eu queria contar que esse aqui é um vídeo patrocinado, então vamos pro Momento Alura. A Alura, nossa patrocinadora maravilhosa aqui do canal, é a maior plataforma de cursos online do Brasil. E com uma assinatura lá, você tem acesso a todos os cursos e formações, o que te permite se transformar num profissional em T, que é aquele que tem conhecimento aprofundado na sua área de atuação, mas que também tem essa formação mais geral e se torna um profissional mais versátil. Que nem a própria Natasha, né? Ela não é só uma espiã, ela também é uma super-heroína. Então ela tem as habilidades específicas da profissão dela, ela é uma agente secreta excelente, mas também tem as habilidades que ela aprendeu e aprimorou no período dos Vingadores, como o trabalho em equipe. E sendo um profissional em T, você também vira uma pessoa que trabalha melhor em equipe. Por exemplo, se você for desenvolvedor, você pode aprofundar isso nos cursos da Alura, mas você também pode estudar coisas como mobile ou front-end para entender e lidar melhor com outras áreas da sua empresa. Assim você pode montar a sua própria super equipe no trabalho, já pensou? E ó, a Alura tem uma promoção incrível só para os inscritos aqui do canal, que dá R$100 de desconto na sua matrícula. Para isso é só você ir em alura.com.br/promoção/mikan ou então clicar no link aqui na descrição. E esse foi o Momento Alura. E agora bora falar de Viúva Negra. Ok, então finalmente a Viúva Negra conseguiu seu próprio filme, né? Dos Vingadores originais, sem contar os que entraram depois, os que entraram na Era de Ultron e tudo mais, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro eram os únicos que não tinham tido seus filmes de origem mostrados. E o Gavião Arqueiro agora vai ganhar uma série no Disney Plus, então ele também tá contemplado aí na fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Mas assim, se a gente for contar a partir do primeiro Homem de Ferro, pensando que o MCU existe aí desde 2008, por aí, esse filme da Viúva Negra demorou pra sair, né? E eu não acho que seja uma demora muito justificável, não. Tem uma coisa que falam bastante, que é, esse filme da Viúva Negra tá saindo com 10 anos de atraso. E assim, não sei se exatamente 10 anos, mas com certeza pelo menos uns 6 ou 7 anos de atraso, sim. Era pra esse filme ter saído realmente um tempo atrás. E se a gente for olhar o histórico de desenvolvimento dele, antes dela entrar nos filmes do MCU, já existia uma possibilidade de haver um filme dela. E aí depois que ele entrou, também volta e meia se conversava sobre a possibilidade de um filme da Viúva Negra, e as pessoas estavam empolgadas também, né, porque ela era a única mulher entre os Vingadores originais, e era uma das poucas personagens femininas com um destaque no universo cinematográfico da Marvel, assim logo no começo, que tava em vários filmes e tudo mais. Mas eu tô me adiantando muito aqui, porque assim, eu acho que mesmo tendo demorado, dava pra esse filme talvez ter compensado algumas coisas, se fosse um filme excelente e tudo mais, e pra mim, ele não foi. Pra mim, ele não fez jus à personagem. Tem coisas boas nele? Tem, mas eu acho que se é pra sair desse jeito, talvez a demora não tenha valido tanto a pena, sabe? Eu acho que talvez pra sair desse jeito tivesse ter sido lá atrás. De qualquer forma, eu já desenvolvo mais isso, só queria dizer assim, esse filme faz parte da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, e pra falar sobre ele, eu não posso deixar de lado as coisas que aconteceram na fase 3. Então, nesse vídeo aqui, eu vou revelar só coisas básicas sobre o que acontece em Viúva Negra, só a sinopse mesmo. Se eu for dar algum spoiler, eu aviso aqui, só que pra falar desse filme, eu vou ter que falar um pouquinho dos filmes que vieram antes dele. Então aqui eu vou ter que falar algumas coisas a respeito de Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato e por aí vai. É importante eu deixar avisado aqui que pra você ver Viúva Negra, mesmo que ele não seja o mais recente na ordem cronológica, é importante que você já tenha visto pelo menos até o Vingadores Ultimato, beleza? Então tá, tudo isso pra poder especificar aqui que a história do filme Viúva Negra se passa
entre os filmes Vingadores Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Lembra, tem esse intervalo de 2 anos entre a história dos 2 filmes, né? Em que os Vingadores estão desmanchados, né? Cada um tá pra um lado, tem vários que estão como fugitivos da justiça. E se vocês lembrarem, a Natasha, a Viúva Negra, ela tinha mudado aí de time praticamente no finalzinho. Então, ela também se tornou uma fugitiva. E esse filme agora vai abordar uma aventura pela qual ela passou nesse intervalo até a gente chegar no Guerra Infinita e depois no Ultimato e tudo mais. E a Natasha, a princípio, quer ficar escondida mesmo. Ela é muito boa nisso. Ela é uma espiã, então ela tem contatos, ela tem casas seguras em várias cidades que ela pode usar pra se esconder. Ela tem aquelas pessoas que vão conseguir armas, veículos, identidades falsas pra ela usar. Só que nada disso é suficiente, né? Porque se fosse só o filme ela num trailer no meio do mato, não ia acontecer filme. A aventura vai chegar até ela de alguma forma. A questão é de qual forma, né? E assim, uma coisa que eu posso adiantar é que esse filme tem muitas cenas de ação e que as cenas de ação são bem grandiosas, assim. Tem várias coisas que eu, inclusive, assim, eu gostei das partes das lutas, mas aconteceu uma coisa muito doida, que foi que esse talvez tenha sido o único filme da Marvel até agora em que a minha suspensão da descrença foi atacada. Porque, assim, muitos personagens da Marvel são pessoas que têm superpoderes, que têm uma resistência muito maior e tudo mais, mas a gente sabe, e isso é repetido o tempo todo como forma de piada, que tanto o Clint quanto a Natasha, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, não são os personagens mais parrudos de todos. Eles são muito bons em técnica, em artes marciais, em autodefesa, têm mira ótima, são ótimos de manipulação, mas eles não são super-heróis no sentido mais super da palavra. E Viúva Negra é um filme que, pelo que eu entendi assistindo, ele faz referência a esses filmes de ação mais clássicos, uma vibe mais Missão Impossível e outros filmes com ação muito grandiosa. Então você vai ter o tempo todo cenas de ação que são mega grandiosas, aquela coisa da pessoa pulando com a explosão ao fundo, o prédio caindo, a pessoa lá pendurada. Mas quando você tá num filme que tem os Vingadores, que tem essas pessoas que têm super resistência, que tem uma força além do comum, isso fica um pouco menos estranho do que quando você tem só a Natasha e outras pessoas mais comuns passando por esse tipo de situação. E eu senti que no caso de Viúva Negra, eu tava esperando algo que fosse muito mais pé no chão, exatamente pelo perfil da Natasha. Eu tava esperando um filme que fosse muito mais focado em cenas de luta mesmo, de combate corpo a corpo, ou então de uso de armas e técnicas de maneiras criativas, que a gente sabe que a Marvel consegue fazer, porque ela já fez isso em Capitão América e Soldado Invernal, que é um dos meus filmes favoritos do universo cinematográfico da Marvel. Ele tem toda essa coisa de perseguição e ele tem momentos escalafobéticos também, mas ele é um filme muito mais pé no chão. Eu tava esperando que Viúva Negra fosse ser um filme mais focado nisso, e não em colocar a Natasha num papel de guerreira parruda que pode tudo e tem resistência a tudo, porque eu realmente não enxergo a personagem com essas características. Mas, assim, tem várias coisas que eles trouxeram dos filmes de espionagem que eu achei muito legais. Tem umas coisas bem legais, umas coisas de planos que vão te fazer pensar em Missão Impossível, do jeito bom de, uma pessoa passa a outra pra trás, esse tipo de coisa, não vou dar detalhes aqui, mas é muito legal quando tem esse tipo de coisa. Eu gosto também da dinâmica entre a Scarlett Johansson e a Florence Pugh, que interpreta uma personagem chamada Yelena, que é outra também que passou pelo programa das viúvas, e as duas têm um passado em comum que vai ser discutido no filme. Aliás, essa questão do passado da Natasha foi talvez o que eu mais gostei no filme e que eu acho que poderia ter sido mais bem aproveitado. Eu acho que eles trouxeram uma premissa muito interessante desse passado dela, que foi abordado, mas podia ter ido além, sabe? Eu acho que a premissa sendo tão interessante, eles poderiam ter aprofundado um pouco mais essa discussão das relações, toda a questão de o que é uma família, o que família representa, será que os Vingadores são a família da Natasha? Será que ela já teve uma família em algum dia? E eu acho que todo o filme acaba sendo uma coisa meio rasa, ele não discute aprofundadamente esse tema, ele também não vai discutir com tanta profundidade o programa das viúvas, a Sala Vermelha, o vilão por trás disso tudo. Existe toda uma história em volta disso que, na minha opinião, e aí destacando que é a minha opinião, é sempre abordada de um jeito que não traz nada de
tão interessante assim, sabe? Tem várias coisinhas que eles podiam ter elaborado mais, ou que eles podiam ter feito de uma maneira um pouquinho mais subversiva, e de todo modo não aprofundaram. Outra coisa que eu acho muito estranha no filme é a insistência deles em colocar o sotaque russo nos personagens. Porque você tem todos eles com raízes na Rússia e tal, então eu entendo de onde eles vêm. Mas fica aquela coisa que distrai, porque eles não são atores russos. Sabe, o David Harbour não é russo. E ele tá falando com personagens que normalmente conversariam com ele em russo em inglês. Ok, isso é pra fazer o filme ficar mais compreensível, pra não fazer o David Harbour falar meia hora em russo. Mas eu acho que fica aquela coisa que nem novela, que você vai pôr o personagem indiano falando português com outro indiano. E aí você, quando tá assistindo, pressupõe que eles estão conversando entre si em hindi. Mas não, na verdade a novela vai pegar e colocar umas palavras aleatórias na língua estrangeira no meio e vai fazer os atores falarem com um sotaque. Como se eles fossem realmente indianos falando em português de uma maneira super caricatural. E eu acho que Viúva Negra acabou trazendo isso, sendo que não há necessidade porque todos os personagens que estavam interagindo naqueles momentos falam línguas em comum e eu realmente acho que o sotaque distrai pra caramba nesses casos. Mas tirando isso, eu acho muito interessante o personagem do David Harbour. Eu também queria que ele fosse mais aprofundado, porque ele é um cara que vai ser o alívio cômico, mas que tem um passado ali, que tem um trauma tão forte, que eu queria que fosse mais aprofundado. Eles até fazem uma tentativa disso, e a Florence Pugh entrega. Eu acho que ela é melhor do que esse filme, inclusive, porque ela consegue colocar o peso perfeito numa cena que pra mim valeu muito. Mas eu realmente acho que o filme, ele perde várias oportunidades de aprofundar umas coisas que seriam muito mais legais pra gente mostrar a Natasha de verdade. E isso, pra mim, se deve muito ao timing em que esse filme foi lançado. Aí a gente volta ao começo da história, né? Esse filme saiu agora, em 2021. Ele foi adiado recentemente por causa da pandemia. Isso é perfeitamente compreensível. Mas ele já estava programado pra ser lançado depois de Vingadores Ultimato, que é o filme em que a gente tem a morte da Viúva Negra. E eu já falei sobre a morte da Viúva Negra em um vídeo meu que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que fala no geral sobre como a Marvel trata as personagens femininas, né? E como a Natasha foi uma das únicas Vingadoras originais que não teve nada, quase, de desenvolvimento, que foi usada como um acessório nos roteiros pro desenvolvimento dos outros personagens, seja pra acalmar o Hulk, seja pra ajudar o Capitão América, seja pra juntar os Vingadores, seja pra ser jogada de um precipício pra conseguir a Joia da Alma. E aí eu já acho irrisória essa tentativa de se redimir com a personagem depois da morte dela, meio que assim, ah, pessoal, ela morreu, mas olha só que legal, tem uma aventura com a Viúva Negra. Mas eu fui pensando que talvez isso tirasse um pouco do gosto amargo que a morte dela deixou. Só que eu acho que foi pior ainda depois de eu ter assistido ao filme, porque, como eu falei, esse filme demorou muito tempo pra sair. Ele poderia muito bem ter saído entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, que é onde ele se passa cronologicamente e é talvez onde a gente veria um desenvolvimento da Viúva Negra. A gente poderia ver como ela muda entre os dois filmes, e aí isso é graças a essa aventura que ela viveu no meio. Mas no fim das contas, o que parece é que esse filme foi como se fosse um episódio filler, que é aquele que se você deletar, não vai fazer diferença nenhuma no que aconteceu antes e no que aconteceu depois, porque a Viúva Negra, ela, pra ser sincera, não muda muita coisa entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita. Ela pode ter tido essa jornada aí de autodescobrimento e tal que eles inventaram agora pra esse filme, mas isso não afetou a maneira como ela agiu nos outros filmes. A gente não vê a repercussão dessa história aqui na maneira que a Viúva Negra tá em Ultimato. Será que em Ultimato ela tá tentando juntar os Vingadores porque ela perdeu essas pessoas que estavam com ela nesse filme? Se ela tem essas relações e isso não foi falado pro Clint, isso não foi abordado na morte dela, e é lógico que vocês podem falar, ah, mas é lógico que eles não iam citar isso, porque o filme dela ainda não existia nessa época do Ultimato. E é exatamente esse o meu ponto. Que esse filme, se fosse pra ele existir, teria que ter sido antes da morte da personagem. Mas assim, podem dizer também, ah, Mikan, mas esse filme não é simplesmente um filler, porque ele traz personagens novos, personagens que devem continuar no MCU. E aí sim, eu também acho, tem algumas interações aí, talvez na cena pós-créditos, que eu posso falar num vídeo de spoilers se vocês quiserem, mas aí a gente volta porque eu falei
importantes, que é a Viúva Negra servindo de acessório para outros personagens. Mais uma vez, até no próprio filme dela, a história não é sobre ela, a história é pretexto para trazer personagens novos em detrimento da personagem dela. Então eu fico só, assim, decepcionada, mas não surpresa. Não é algo que me surpreende eles terem errado a mão nesse filme, mas ao mesmo tempo eu queria que fizessem algo que fosse uma despedida legal pra personagem. E nem isso foi, assim. Eu acho que as cenas de luta são legais, tem algumas coisas empolgantes, uma cena de perseguição empolgante, a gente fica sabendo o que aconteceu em Budapeste, finalmente, tem algumas referências a coisas do passado da viúva que foram citadas ali ao longo do universo cinematográfico da Marvel, como na conversa dela com Loki no Vingadores, os flashbacks da Sala Vermelha na Era de Ultron, tem essas coisinhas que ajudam a compor um pouco desse grande mistério que era a vida da personagem, e não mistério no bom sentido, era mistério porque era só uma personagem acessório que não importava o passado dela direito, mas eu acho que esse filme passa longe de ser satisfatório. Se ele tivesse saído 6, 7 anos atrás, ele talvez me deixasse menos irritada do que saindo agora. Saindo agora, parece que eles foram no túmulo dela e fizeram uma piadinha, que é, assim, literalmente o que acontece depois, mas eu posso falar sobre isso mais pra frente, se vocês quiserem um vídeo de spoilers. Enfim, uma pena, eu gosto muito da Natasha, eu acho que ela é uma personagem que poderia ter sido muito mais bem aproveitada no universo cinematográfico da Marvel, mas é o que tem pra hoje, né? Felizmente, a Marvel tá mudando a sua perspectiva. A gente vê, por exemplo, o WandaVision, que foi um exemplo bem legal de como dá pra aprofundar nas suas personagens femininas e fazer coisas interessantes, mas vamos ver aí como vai ser no futuro. Lembrando que essa é a minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem super discordar, vocês podem ter amado o filme, não tem problema, foi só a minha impressão pessoal, a gente pode conversar aqui nos comentários. E se vocês quiserem vídeo com spoiler, comentem aqui embaixo que eu posso fazer dependendo. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.